boa noite. Terça-feira, dia 25 de maio. A live Conversas de Coragem, hoje com o tema Rede de Apoio, esse pilar tão importante para que as mães tenham essa vida com seus filhos com leveza, uma relação de criação dos seus filhos baseada na gentileza, na firmeza, mas sobretudo a gentileza e a firmeza consigo mesma, esse autoamor, esse autocuidado. E é o que eu tenho dito para todas que se encontram aqui comigo, que sim, é possível termos uma vida com os nossos filhos leve, com tranquilidade, onde a gente realmente está construindo essas pessoas que vão ser adultos nesse mundo aí. O que será que é rede de apoio? Como assim, Letícia, tu quer falar sobre rede de apoio? Essa temática já tão batida, né? Mas eu quero hoje te contar da minha perspectiva, o que eu venho trabalhando nesse processo das coragens, né? Desse processo de encorajamento, dessa dose de coragem que eu trago aqui nas terças-feiras, e todos os dias eu tô colocando conteúdo ali no meu feed para trazer essa coragem, porque a coragem é a atitude que vai fazer com que tu saia desse momento onde tu não te move, onde tu tá congelada no cotidiano, onde tu tá paralisada frente às inúmeras situações que tu tem que dar conta, além da carga normal, além da carga natural. E eu venho contando aqui para vocês que eu te proponho uma caminhada em 3 passos. Um passo do autoconhecimento, que eu tenho certeza que é o que já te traz aqui, é te conhecer, é saber o que está acontecendo contigo. Depois eu venho contando, que é o que eu quero falar hoje, sobre a rede de apoio, o que é a rede de apoio, como é que isso transforma o teu cotidiano com os teus filhos. E o terceiro passo dessa jornada é ter uma rotina, ter um planejamento, é colocar em prática todas essas habilidades que tu também adquiriu para ti e tu quer também proporcionar para os teus filhos. Vamos conversar sobre a rede de apoio, mas antes eu quero te contar sobre a questão da ajuda, sobre o que é um pedido de ajuda. Eu tenho certeza que o que tu te depara no dia a dia, nessas dificuldades, nesses enfrentamentos, te deixam muitas vezes fragilizada e pensando em pedir ajuda para resolver os teus problemas, pensando em que talvez se tu tivesse uma ajuda, algumas situações seriam muito mais fáceis. Tô certa? Tô errada? Imagino que isso deva passar pela cabeça da maioria de vocês. Na nossa sociedade, pedir ajuda ainda tem uma conotação de fraqueza, como se tu não tivesse permissão do não saber. Não saber qual é o caminho, de não ter certeza do direcionamento, como se a partir daquele momento que tu tá vivendo uma situação, tu tem que saber todas as respostas, né? Essa palavra ajuda, ela tá muito conectada no nosso vocabulário a socorro, a uma questão que precisa de um alívio. E aí, quando a gente fala da maternidade, como assim? Eu preciso ser aliviada da maternidade? E aí isso entra em choque. E entra em choque porque também tem a questão da culpa materna, que é algo que acompanha todas as mães, né? Como se não fosse permitido ter dúvidas, então logo nasce essa culpa gigante. Então, como você é aliviada dessa maternidade, como assim também cria uma grande dificuldade de pedir ajuda. Se cria um distanciamento dessas situações de ajuda. O que eu quero trazer para ti, o que eu quero deixar a reflexão para essa nossa noite hoje é transformar o olhar dessa ajuda como um socorro, um alívio, mas te levar ao pensamento de que o que a gente precisa, o que seria importante nessa jornada da maternidade é uma rede de apoio.
E não somente aquela ajuda do alívio da situação dolorosa, da situação desconfortável, mas realmente uma rede. O que é a rede? Aquele lugar onde vai te acolher, que vai te dar suporte. Essa que é a intenção, então, de te levar a entender de que não é somente um alívio momentâneo para situações, mas que o que vai qualificar e transformar a tua jornada da maternidade numa maternidade consciente, numa maternidade com leveza, é fazer uso de uma rede de apoio. Fez sentido isso para vocês? Eu vou trazer agora então alguns elementos. Até eu tinha colocado ontem no post que eu coloquei no feed, eu trouxe justamente essas duas definições do que seria o apoio e o que seria a ajuda. Eu coloquei lá que a definição da ajuda, ela tá ligada a esse socorro emergencial, esse alívio. O apoio estaria nessa possibilidade de contar com alguém, de ter alguém que nos ajude a nos sustentar. E que essa então seria a diferença simplesmente da ajuda e partirmos então para um apoio e para essa rede de apoio. Vocês já devem ter visto e tem sido aí super divulgado vários estudos que falam desse aumento de casos de depressão, de estresse nas mães, em especial nesse momento da sobrecarga. Então eu não posso deixar de falar dessa importância de tu ter uma rede onde tu possa te apoiar, onde tu possa buscar um diálogo, onde tu possa buscar uma similaridade, uma escuta de igual, uma escuta que tenta te trazer um suporte, um olhar mais igualitário para aquilo que tu tá enfrentando. Ter esse cuidado especial de uma rede faz com que tu consiga buscar formas de enfrentar e outras formas de lidar com essas situações. A rede de apoio, ela é uma rede que é baseada numa ajuda que é mútua, numa ajuda de trocas. E ela é uma ajuda que acontece de uma maneira qualificada, não somente para esse alívio imediato, porque o foco dela é o apoio. Essa rede, ela pode te trazer essa ajuda, esse alívio momentâneo, mas o foco dela é o apoio. E principalmente porque ela está muito relacionada aos pares que estão vivendo situações iguais. Os exemplos dessas redes de apoio que a gente tem normalmente, e mais comumente, e a gente às vezes nem se dá conta, são grupos de amigos, são grupos de mães da escola, né? Hoje em dia o WhatsApp é super divulgado e difundido, né? Qualquer grupo que tu participe, ou estudo, ou começa um grupo de trabalho, já vamos fazer um grupo no WhatsApp, já vamos trocar as ideias ali, já vamos fazer, a gente faz um curso, e aí o pessoal que participou do curso já tá ali fazendo um grupo no WhatsApp. Alguns até hoje já estão migrando pro Telegram, mas a amplitude que tem o WhatsApp, ela é imbatível aí. Mas isso traz o quê? Traz essa afinidade, traz essa proximidade. E é isso que a rede de apoio nos mostra, esse suporte por afinidades. Sempre falando desse exemplo da rede de apoio, isso é tão antigo, isso faz tanta diferença e traz tanta força que eu tenho trazido para ilustrar isso, sempre uma história do Antigo Testamento, uma história lá do Moisés, quando ele estava já com o povo no deserto, enfrentando aquelas inúmeras batalhas, e esse cara que é o Moisés precisou de um apoio para poder manter o seu cajado para cima, né? Foi lá seus irmãos Arão e Hur levantar isso com ele, porque cada vez que ele baixava lá o cajado, os amalequitas iam em cima do povo. Pô, Moisés, que é esse cara, né, que enfrentou o faraó, que né, bancou sair com o povo pro deserto, né?
e mostrou que sim, que tinha um caminho de liberdade, que tinha um caminho de uma vida melhor, ele precisou de apoio para se manter nessa batalha. Então, por que, claro, é só um exemplo, e existem inúmeros exemplos verdadeiros, né, de histórias de apoio, mas é essa força que esse grupo traz para enfrentar as suas batalhas. Então, eu trago esse exemplo do Moisés, assim, porque é uma figura presente no nosso imaginário, de que seria tão poderoso sozinho, sem precisar de ninguém, mas para poder manter um simples cajado ali em pé, ele precisava do apoio dessas duas figuras. Entendam, a gente realmente pode e deve abrir, porque não é abrir as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, porque é quando tu te abre e demonstra que tu não consegue aquele caminho, novas alternativas, novas perspectivas vão surgindo. E isso é a riqueza de uma troca com outros sujeitos, né, que têm uma afinidade contigo. É claro, tu não vai pedir um olhar de apoio para alguém que não está próximo a ti ou que não tem nenhum tipo de afinidade contigo. Essas pessoas vão ficar distantes da tua realidade, essas pessoas não vão entender. E também, muitas vezes, tu precisa de um apoio qualificado. Nem sempre tu vai conseguir, em alguns momentos, ter um entendimento somente dessas trocas de amigos, de parceiros. E aí que entra um profissional qualificado. Podem ser psicólogos, educadores parentais, treinadores, orientadores. E hoje existem inúmeros profissionais, inúmeras técnicas que também te auxiliam a pensar alternativas para essas tuas jornadas, para esses teus momentos desafiadores, para não falar uma palavra assim que possa ser mais pesada. Mas Letícia, por que a gente não resolve as coisas sozinha? Por que a gente precisa de um outro olhar para resolver essas impossibilidades, para resolver esses entraves? O que vocês imaginam? O que vocês entendem? Por que, afinal de contas, não podemos resolver sozinhas as situações? Afinal, a gente meio que está criando tudo isso, né? E é justamente nessa riqueza da diversidade que a gente encontra soluções criativas, alternativas para enfrentar essas situações. Mas eu gosto sempre que a gente tenha presente para nós. E por que nós não conseguimos essas soluções sozinhos? Porque nós somos seres sociais. O ser humano, ele se faz humano na troca. O bebê precisa dessa relação com a mãe ou com um outro cuidador principal para ele se tornar humano. A gente precisa estar inserido em um meio social para se desenvolver. É a partir dessas trocas, dessas experiências, que a gente vai construindo o nosso arsenal de experiências, as nossas capacidades de habilidade. É aí que a gente vai enriquecendo o nosso repertório. Então, nós precisamos dessa rede, não só para nos apoiar, mas essa rede justamente para nós nos mantermos vivos, para nós construirmos a nossa humanidade. E justamente o que a gente vem vivendo nesse tempo da pandemia. Nós estamos vivendo um tempo do isolamento social. Justamente esse tempo onde a gente está com a nossa sociabilidade, com a nossa capacidade de socializar reduzida em função de uma pandemia, de uma doença mundial que acaba tendo contágio justamente pelo contato social. Então,
tecnologias como a internet é que nos possibilitam nos mantermos em contato. Então, aquela convivência com a nossa família acabou sendo fundamental para o nosso equilíbrio de saúde mental, para o nosso equilíbrio emocional. E nunca foi tão importante, por exemplo, esse tipo de trocas aqui, esse bate-papo gratuito, online. Eu realmente me peguei nesse propósito de nos encontrarmos nas terças-feiras. Hoje, por exemplo, já estava em casa, 6h30, saí do consultório, já cheguei aqui 6h30, era quase 7 horas, assim, vou botar um pijama, já encerrou o meu dia. Se não, eu fiz um compromisso e eu também preciso manter o meu compromisso, porque isso faz bem para mim, saber que eu tô aqui, lembrando para vocês do que é importante para vocês e utilizando essa ferramenta de internet, né? Então, vocês também me inspiram, vocês também aumentam a minha certeza do propósito. Então, eu tô entregando, mas vocês também estão entregando para mim. E isso é o quê? É essa teia, é essa rede, e ela é tão fundamental no momento que a gente está vivendo. Isso fez sentido para vocês? Agora, né, imagine, nós somos adultas, nós temos uma integridade, nós temos uma capacidade de abstração mental, de consciência muito mais equilibrada do que os nossos pequenos. Então, os nossos pequenos filhos, eles ainda sofrem muito mais do que todos nós pelo isolamento, por não entender o que está acontecendo, por essas transformações. A gente está indo para o 2º ano de transformações. Acho que mesmo que a vida esteja sendo retomada de alguma maneira, a gente não pode dizer que se não vai ter que regredir de novo. Sempre tem essa nuvem ali nos assombrando, e essa é uma realidade que pesa, sim. Então, mais do que nunca, se torna muito importante a gente ter essa rede de apoio, essa rede que nos traz esse suporte, esse outro olhar, esse aumento de experiências. Bom, mas então eu vou ouvir o que uma falou, eu vou ouvir o que a outra falou, né? Se isso não me satisfez, isso não conseguiu me ajudar a encontrar um caminho, um direcionamento, eu vou buscar ajudas profissionais, e hoje é possível fazer tudo por meio eletrônico. Não substitui, mas auxilia bastante. É sim muito viável. Por que eu tenho que achar que eu vou ser a única pessoa responsável para encontrar soluções para essas dificuldades que eu estou enfrentando? Isso fez sentido? O que repercute aí para vocês? Pontos que eu quero deixar registrado e que são muito importantes, e essa era o meu propósito para transmitir para vocês. É que nós somos seres sociais, e por isso é fundamental essa rede que nos apoia, que nos traz outras experiências e que aumenta o nosso repertório. Tem sempre todo mundo fala daquele ditado africano, né, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Por quê? Porque é necessário essas múltiplas experiências, a experiência do professor, a experiência do coleguinha, a experiência do vizinho, a experiência que tem dentro de casa, a experiência da tia. Quanto mais possibilidades tu puder oferecer para o teu filho de convívio, maior entrega de experiências e de alternativas e habilidades tu tá oferecendo para ele desenvolver. Eu queria deixar muito, muito presente isso para vocês. A rede de apoio é muito mais do que só uma troca de receitas. Ela é essa ampliação de experiências e de possibilidades de construção de habilidades. Voltando lá para o início, a nossa sociedade tem muita dificuldade de entender esse apoio, porque ainda cola com uma ideia de que é uma ajuda. E eu tenho certeza que muitas vezes tu te pegou pensando em não pedir essa ajuda, porque tu acha que é um sinal de fraqueza. E eu tentei hoje te fazer enxergar a ajuda a partir de um princípio esse do apoio, de que ela é uma rede de apoio.
De novo eu digo, se tu tá aqui comigo, se tu tem assistido os meus papos aqui, se tu leu meu material, eu tenho certeza que tu já tá nessa jornada do autoconhecimento. E esse é o primeiro passo. Tu já tá aqui nesse primeiro passo, tu já tá te conhecendo, tu já tá ampliando a tua consciência. E com certeza tu já não tá no mesmo lugar. Tu já trouxe movimento para as situações que tu vive e tu já tá em busca disso. Agora temos que botar a mão na massa e praticar, que sempre é o terceiro pilar. É botar em prática, planejar, criar uma rotina como um ritmo. Eu sempre gosto de voltar nos meus 3 pilares, nos meus 3 princípios e não deixar vocês sem uma visão de aonde que eu tô querendo propor essa jornada, para onde eu tô querendo levar vocês nessa jornada, nessa caminhada de uma maternidade leve e uma maternidade, sobretudo, gentil com vocês mesmos. E eu quero deixar uma frase, um pensamento de encorajamento, como uma reflexão, como um outro olhar. E eu trouxe as cartinhas da Madame Dora, que é o baralho do encorajamento. Me falem aí um número e eu vou tirar uma carta que vai trazer uma inspiração para uma situação que tu está vivendo. Enquanto isso, imagina uma situação que tu precisa de uma inspiração, uma situação que tu tá querendo enxergar de uma outra forma. Vai imaginando essa situação e eu tenho certeza que essa carta aqui que eu vou ler vai te trazer uma outra forma de enxergar. A Cristiane colocou ali o número 13, então eu vou tirar a 13ª carta. Vamos ver o conselho, o encorajamento da Madame Dora para a noite de hoje. O encorajamento vem da personagem Duda Bicuda. A Duda Bicuda nos fala assim: você não pode ter sempre tudo o que quer. Vou ler o conselho da Duda. Você acha que sabe o que é melhor para você no futuro próximo? Estou certo. Madame Dora sabe o que você está pensando. Ela também sabe que hoje o fator surpresa pode ser o seu melhor amigo. Como minha mãe dizia, o que você deseja pode não ser o que é o melhor para você. Suas expectativas são irreais. Você se programou para algo não só intangível, mas, em último caso, indesejável. Não seja Duda Bicuda. Abra mão deste sonho mal formulado. Particularmente, se diz respeito ao amor ou relacionamentos. Deseje aquilo que você já possui. Pode chamar de loucura, mas para você, a melhor maneira de ser bem-sucedido é abrir mão do controle e ver o que acontece. Vou reler a última frase, porque eu acho que o pensamento da noite é esse. Pode chamar de loucura, mas para você, a melhor maneira de ser bem-sucedido é abrir mão do controle e ver o que acontece. Quantas vezes a gente se aprisiona no controle, se aprisiona nas expectativas e não enxerga o que está acontecendo, não enxerga o nosso dia a dia, não enxerga o nosso cotidiano e não enxerga o que a gente já tem feito. Você não pode ter sempre tudo o que quer. Eu espero que a Duda Bicuda te acompanhe, te faça largar o controle, faça viver a tua vida, não é, meninas? Me contem.
Sempre é muito, muito bom esse nosso papo aqui. Eu já falei várias vezes, eu não gosto desse papo sozinho, mas eu me propus isso, então tá fazendo um ano agora. Eu acredito que vocês estão aqui do outro lado, então eu confio realmente nisso. Bora pedir ajuda e reconhecer que nem sempre conseguimos controlar tudo. Isso aí, Cris, com certeza. Bora lá que a ajuda tá aí, tá na nossa frente, né? Pessoal, foi muito bom essa noite. É sempre de muito conhecimento, de trocas. É muito importante saber da presença de vocês. Eu preciso só fazer um pedido. Não esqueçam do meu canal no YouTube, é psi.leticiacartel. Todo esse material que eu coloco aqui em vídeos, essas lives, essas dicas, às vezes um IGTV que eu tenho colocado lá, eu subo pro canal do YouTube, o material tá editado, tá sem os engasgos, os erros de gravação, os erros do ao vivo, tá lá disponível para vocês no YouTube. É psi.leticiacartel. Te inscreve, põe lá no sininho, coloca para chamar outras pessoas. Tá disponível, é só assistir quando tu quiser, não precisa, não tem nada fechado, tá totalmente disponível. É importante que tu assista, que esses conteúdos se tornem presentes para ti, e também é importante lá pro canal, para dar visibilidade pro canal. E a minha ideia é que a gente possa estar mais lá no YouTube, multiplicar mais o trabalho aqui, estar presente para vocês. Cristo, não sabia que tem um canal no YouTube. Sim, esse material tá todo lá, tá super disponível, compartilhem. E é feito com esse mesmo carinho que eu tô aqui ao vivo. Esse material também tá por lá. Conto com vocês, tô esperando que aumentem lá as inscrições no YouTube. Papinho de YouTuber, clica no sininho, dá likezinho. E aqui também, não deixa de dar o like para o Instagram continuar mantendo o material aqui divulgado para o maior número de pessoas. Para eu poder continuar fazendo esse momento aqui 0800, esse papo para vocês. Já tem 25 lives salvas lá, disponibilizadas no YouTube, então tem bastante material por lá, gente. Vamos trazer mais significância para a divulgação lá. Tá bom? É só o que eu peço pra vocês. Entra lá no YouTube, tá? Compartilhem. Um beijo bem grande pra todos, todos, todos. E vamos abrir mão do controle, né? Rede de apoio e abrir mão do controle. Um beijo bem grande, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.